Boa noite a todos, internautas. De acordo com a resolução número 254 de 2013, solicito ao vereador Ailton que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, eu solicito os nobres vereadores que fiquem de pé. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Leitura de hoje, livro Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia, nós temos o projeto de lei do Executivo número 056, que autoriza o Poder Executivo a ratificar o termo de reconhecimento e parcelamento do débito que especifica e dá outras providências. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária, a vereadora Fabiana, que faça a leitura da justificativa. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à deliberação do Legislativo o incluso projeto de lei que autoriza a ratificar o termo de reconhecimento e parcelamento de débito em anexo decorrente da invalidação do convênio 1823 de 2008. A dívida apurada na ordem de R$ 144.774,72 se trata de procedimentos administrativos abertos na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, em face desta Prefeitura, que deram origem a débitos inscritos na dívida ativa, referente ao convênio 1823-2008, conforme termo de reconhecimento de débitos do processo 1730 de 2008. Em vista da existência de regramentos legais que permitem o parcelamento de débitos junto à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, temos a intenção de não deixar qualquer pendência a ser suportada pelo erário público. Porém, à vista de nossas contas combalidas, apenas teremos condições para isso se houver autorização legislativa para assumir acordo neste sentido, já que se trata de compromisso de prazo extenso. Esclarecemos que, diante da urgente necessidade de que não ocorram restrições que possam pesar sobre essa municipalidade, junto ao Cadastro Único de Convênios e ao Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, para a obtenção de certificados de irregularidades, o que impediria de receber recursos federais e estaduais, principalmente em razão de emendas parlamentares. Assim, sabendo da possibilidade de restrições e graves lesões que poderão ser sofridas pelo município, em registro do CALC e do CICESP, havendo previsão legal na Lei Federal número 8.036, de 11 de maio de 1990, para o parcelamento do débito, estamos seguros de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitando a sua apreciação em caráter de urgência, em sessão extraordinária, seguida da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais. Muito embora os órgãos do Estado tenham optado pela invalidação do convênio, é adequado salientar que se trata de questão de formalidade, pois as obras foram executadas rigorosamente de acordo com o instrumento assinado entre as partes, respeitando-se valores, locais de execução. O principal entrevero são as datas consideradas pela Secretaria de Estado em relação à execução por parte do município. O governo do município, na época, cumpriu com todos os procedimentos desde o início da formalização do convênio, com aceitação de toda a documentação pelo Estado, inclusive com liberação dos recursos para as obras, seguem algumas documentações em anexo. O ofício número 205 de 2008, de 14 de março de 2008, que enviou documentação de elaboração de projeto de infraestrutura para fim de celebração de convênio, na folha 1. Documento. Desculpa. Perdi aqui. Documento que demonstra não haver pendências entre o município
e a CEP. Reserva orçamentária do Estado no valor de R$ 100.000, datada de 16 de maio de 2008, na folha 3. Monitoramento das decisões governamentais, com autorização para viabilizar a liberação de R$ 100.000, na folha 4. Diário Oficial do Estado, com aprovação do governo para a celebração de convênio, de 17 de maio de 2008, na folha 5. Reserva de recursos pela Diretoria de Finanças e Contratos e encaminhamento ao Secretário de Estado, folha 6 e 6.1. Ressaltamos que é comum o fato de outros órgãos ou entes federativos, após a fase de instrução e aprovação de toda a documentação, considerado o convênio regular, enviá-lo ao município para assinatura para que o município devolva ao respectivo órgão, apenas para assinatura também. Devolução ocorrida apenas no ano de 2009, conforme a folha 7 a 7.4, com acordo datado de dezembro de 2008. Apesar da aprovação pelo governador em 17 de maio de 2008, conforme na folha 5, acreditamos que a desconexão das datas tenha ocorrido tendo em vista o período eleitoral que se desenrolava naquele exercício. Foi o que se deu com o ajuste em questão, como pode ser comprovado através da cópia assinada pelo prefeito da época, constando no verso da primeira página assinaturas de recebimentos de vários setores da prefeitura, com datas no início do mês de junho de 2008, ou seja, após a aprovação do governador e encaminhamento para assinatura ao município, folha 8 a 8.3. Considerando-se apto, diante de vários documentos, o município efetuou o certame licitatório, executou os serviços e, tendo recebido o repasse pelo Estado dos valores do respectivo convênio, realizou pagamentos ainda no ano de 2008, no mês de dezembro, apesar da nota de empenho do valor global, que por força da lei deve ser prévio, ter sido expedido em novembro de 2008, após o pleito eleitoral do ano, assim como a nota fiscal pela empresa realizadora das obras, das folhas 9 a 9.3. É imperioso salientar ainda que não vislumbramos má-fé diante dos fatos narrados. Pelo contrário, entendemos que sempre prevaleceu o interesse público, pois as obras foram devidamente executadas, conforme demonstra parecer técnico e relatório fotográfico, bem como relatório de vistoria técnica. Duas final, folha 10 a 10 a 5. Temos que, ainda que o município tenha que ser submetido ao dispêndio de valores para devolução parcelada ao Estado, o que prevalece é a utilidade das obras, encontradas ainda hoje em serventia ao nosso povo, especialmente à população local e de áreas adjacentes. Diante dessas considerações, nos despedimos, aguardando o retorno desta Casa Legislativa, diante da matéria que denota relevante interesse coletivo. Prefeitura Municipal de Viradouro, 17 de setembro de 2014. A data veio 17 de setembro. Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Não, está certo. Nós estamos em outubro. Solicito a secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Tenho o parecer da assessoria jurídica aqui, que o projeto está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável, verbal. Finanças e Orçamento, vereador Gilimar, favorável. Fabiana também. Coloco o projeto em discussão. Vereador Edson. É só uma questão de ordem, senhor presidente. Excelente senhor presidente, caros companheiros, boa noite. Eu recebi a convocação e, na oportunidade, eu comentei com a secretaria e com a vereadora Fabiana que eu precisava de alguns documentos para retratar de fato o que tinha acontecido na época. Foi repassado hoje um documento, um parecer 471/2014. Só que alguns detalhes, algumas detalhes que eu julgo importante não vieram, apesar de ser citado no parecer, folhas tais, não acompanharam o parecer. Então, eu gostaria que, antes de votar isso aqui, fosse encaminhado. Por exemplo, qual a data da execução das obras? Não tem. Aqui tem data de recebimento das obras.
Data de empenho, tem data de empenho. Foi antes da liberação, da assinatura do convênio. Agora, e a execução da obra? Porque eu acho que isso é importante para nós termos em mente o porquê que foi antecipada e quando foi realizada. Tá, mas nós temos um parecer, você não viu o parecer técnico do projeto que fala sobre as ruas, os locais? O engenheiro deu o ok de recebimento da obra. Não, vem a data do recebimento das obras, que as obras estavam concluídas. Ou seja, dia 26 de 11 de 2008 já estavam todas concluídas. Eu quero dizer, a realização das obras. Qual a data da realização das obras? Eu vou ser bem claro aqui. Eu acho que é muito importante isso. Como que você realiza o gasto num convênio, sem a assinatura do convênio, sem a liberação do recurso, inclusive a realização de empenho sem ter o recurso. Então eu queria saber o motivo, qual que foi, o que levou o gestor da época a inverter todos os procedimentos legais que devem ser cumpridos, quando não se gasta o que não tem, e que se gastou. Então, isso é uma condição que, para mim, me sentir à vontade para votar, eu gostaria que fosse juntado aqui, o que, inclusive, os documentos que o próprio parecer menciona e cita. Vereadora Fabiana, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas, funcionários. Ontem, naquele momento que a gente se encontrou aqui, nobre colega, eu desci na prefeitura, já procurei o secretário de Negócios Jurídicos e fui me inteirar direitinho do que aconteceu. E está bem claro aqui na própria convocação, tem as fotos dos lugares asfaltados, que ele me explicou foi o seguinte: veio a cópia, né, do contrato da invalidação do convênio. Esse convênio foi assinado em maio de 2008. Só um minutinho, né? Eu estou falando, que foi explicado. Foi em maio de 2008. Aí diz que veio o dinheiro, foi feito, tem até o recibo aqui, passou por todos os setores da prefeitura. Tanto foi que até o dinheiro veio na época. Só que veio sem data. O convênio veio sem data. Aí, no momento que foi para colocar a data, era o período eleitoral. O secretário pegou e colocou a data de dezembro. Por isso que foi invalidado, por isso que parece que o processo licitatório foi feito antes. Mas tanto foi assinado e feito que o dinheiro até veio antes. O projeto continua em discussão. Pode? Na realidade, o convênio não foi assinado naquela época. O que foi assinado naquela época, que segundo, inclusive, tem cópia do documento aqui, dia 14 de março, enviou documento solicitando recurso para o convênio. Dia 18 do 11, houve a reserva de recursos orçamentário. E dia 21 do 11, que foi encaminhado ao secretário de Estado para ele despachar, autorizando a não aceleração do convênio. Dia 21 do 11. E o convênio só foi assinado dia 8 do 12, depois que passou todos esses procedimentos. E a nota fiscal de realização da obra foi dia 26 do 11, ou seja, antes da assinatura do convênio. O convênio foi encaminhado só em 2009 para cá, para Viradouro. Inclusive tem aqui um documento assinado aqui, Não foi, na verdade, por isso que eu digo, a data da realização das obras vai me dar um norte de fato que aconteceu. Por isso que eu julgo, para mim, né, pelo menos para mim, votar tranquilamente, eu gostaria de ter essas datas. Por exemplo, aqui tem a realização da infraestrutura, só que vem uma folha só, 42 não complementou. Ó. Fala em documentação, cita os documentos e os documentos não foram juntados.
Então fica difícil você votar uma coisa sem você ter todos os dados necessários para entender o que aconteceu. Que houve anulação do convênio, está claro. Agora, quais os motivos que levaram à anulação desse convênio? Ô vereador, você deve estar com a cópia aí. Eu acho que não existe uma clareza maior do que agora que eu estou vendo aqui, ó. Relatório de vistoria técnica, assinada pelo senhor engenheiro José Fernando T. Calegari, deve ser da Secretaria de Economia de Planejamento de do Estado de São Paulo. 25 de janeiro de 2010. Tudo bem, mas olha aqui, ó, consta, ele assinou de que, olha aqui, descrição, execução de 7.118, tal, recapeamento, tal, das avenidas, tal. Situação atual. Em vistoria, o objeto do convênio foi verificado que os serviços Senhor estão presidente, concluídos. eu não estou contestando a realização das obras, não. Muito pelo contrário, eu em nenhum momento disse isso. Mesmo porque o próprio engenheiro da prefeitura, em 26 de 1 de 2008, declarou que as obras estavam realizadas. Em nenhum momento estou dizendo isso. A minha argumentação é quando foram realizadas as obras. Foi antes de novembro, porque se em novembro já tinha a declaração do engenheiro que ela havia sido realizada, então ela foi antes. Isso aí é uma questão minha que estou alegando, a presidência decide, por gentileza. Tá, nós vamos votar o projeto e eu só queria também alertá-los o seguinte. Tá. Então, eu ia falar isso para ele agora. Mas eu só quero fazer uma colocação aqui, e a intenção não é de jogar pedra, mas é só de se colocar. Olha aqui, ó, 8 de dezembro, é isso? 8 de dezembro de 2008. Nós tivemos uma administração que somou mês 2009, 2010, 2011, 2012. Passaram-se 4 anos, o prefeito, depois de 4 anos, que detectou um projeto, disse que na época 100 mil, estamos devolvendo hoje 144 mil reais. 3 pontos a serem observados. Primeiro, a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, Departamento Financeiro e setor de convênios, que deveria ter analisado isso aqui. Passaram-se 4 anos, hoje nós estamos regularizando e devolvendo 144 mil reais. Eu só quero fazer questão de que vocês analisem aonde aconteceu a falha, e nós estamos tentando corrigir aqui, e segundo as informações, esse projeto era para ter votado, e eu, infelizmente, acabei segurando aqui, e eles me pediram que a gente votasse nesse regime de urgência, e depois, as solicitações que o vereador Edson está pedindo, eu irei encaminhar ao departamento da prefeitura, jurídico e a secretaria, vereador, e que faça chegar até você. Tá bom. Olha, em você então, se você não votar, eu não vou pedir então, eu não... Não, senhor presidente, eu disse o seguinte, que o nosso regimento estabelece que para votar você tem que ter toda a documentação necessária para não ter dúvida. E eu estou em dúvida, então eu não tenho condição de votar sem essa documentação. Então, se não tiver a documentação, eu não vou votar. Agora, eu gostaria de dizer que não foi a administração passada, não estou aqui também para ser advogado de ninguém, foi a assessoria jurídica do governo que constatou isso, agora, dia 3 de junho de 2014, encaminhou para a prefeitura. Então, essa que é a questão. Se ficaram 4 anos lá, ficaram mais quase 2 aqui também. Quem constatou foi a Secretaria de Governo. Vereador Manuel Brandão, com a palavra. Pode fazer uso da palavra, Manuel, vereador. Você ia fazer uma pergunta para ele? Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado a minha opinião sobre o debate que acaba de acontecer aqui. Eu acho sempre legítimo que os senhores vereadores exijam os documentos que acham necessários para o esclarecimento das questões para que o seu voto seja dado. Eu só não entendo que diferença que faz o
o que motivou o acontecimento. O que temos hoje em mãos é que existe uma dívida pendente e que, se não sanarmos essa dívida, nós estaremos impedidos de celebrar novos convênios. Eu não voto contra o município. Eu não posso deixar o município parar. Então, a minha opinião é pela votação do projeto. Adianto o meu voto favorável pelo fato de que não podemos, de forma nenhuma, abrir mão desses convênios. O município não está com todas essas posses para poder fazer isso, mas ratifico os pedidos dele e até pediria que Vossa Excelência fizesse chegar até nós, para que nós entendamos os verdadeiros motivos. Tudo bem, eu até concordo, não analisei dessa forma porque acho irrelevante, nesse momento, para a votação do projeto. Mas, para o contexto geral da política do município, é importante que conheçamos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua. Discussão. Então, eu gostaria que oficiasse a prefeitura, solicitando, de acordo com a solicitação do vereador Edson e também do vereador Manuel Brandão. Eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 58/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.328.700. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial e eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa. Da emenda não precisa, só da justificativa. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar o projeto de lei 58 de 2014, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.328.700, que se faz necessário, tendo em vista a necessidade de reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, de modo a assegurar a manutenção da máquina pública, bem como a continuidade dos serviços essenciais à população. Assim sendo, tratando-se de matéria relevante, relativamente não complexa, porém necessária para a realização de procedimentos administrativos e contábeis, encaminhamos para apreciação e aprovação pelos nobres EDs que compõem esta egrégia Câmara Municipal, em regime de urgência especial, tendo em vista que algumas dotações, especialmente as relacionadas à saúde, encontram-se esgotadas. Prefeitura Municipal de Viradouro, 18 de setembro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Parecer da assessoria jurídica. Projeto está favorável. Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Finanças e Orçamento. Favorável também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos novos vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.